Agora, eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Se você está nos visitando esta noite, nós começamos no domingo passado pregações neste livro, o primeiro livro da Bíblia, e a nossa pregação do domingo passado se ateve ao relato da criação. Deus revelado na sua imensidão, criando o universo. Mas hoje nós olharemos detidamente para a criação do homem. 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Esta é a palavra de Deus para o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém. Assente-se, por favor. Eu tinha este relato com o qual eu inicio a mensagem, ouvido anteriormente, mas eu precisava encontrar a fonte que confirmasse isto. E nas minhas leituras esta semana, eu encontrei exatamente a confirmação exata. Então eu quero apresentar um curto fato, e depois nós vamos pensar um pouquinho no significado deste fato como entrada na minha mensagem desta noite. O parceiro de Marx, de Karl Marx, era um homem chamado Frederico Engels. Foi Engels que, dizem alguns, inclusive, enquanto Marx era o cérebro e o coração, Engels era aquele que ansiava por levar as ideias do comunismo à prática. Ele que visualizou a ideia de um esquema político para promover o comunismo. Ele que imaginava como a teoria poderia se transformar em realidade, como incitar, portanto, revoluções populares e que as classes trabalhadoras proletárias se revoltassem contra os capitalistas e os burgueses. A minha fala aqui não é política. Num trabalho muito sério e acadêmico, a coletânea de escritos de Marx e Engels, lá no volume 43, está uma carta de Frederico Engels, de abril de 1868, onde, dentre outras coisas, que perguntava o que ele pensava, o que ele deixava de pensar, o que ele apreciava ou deixava de apreciar, um ponto eu quero destacar: a pessoa que você mais detesta. E a resposta dele foi Spurgeon. Spurgeon, o pregador batista, que levou multidões de pessoas ao Evangelho em Jesus Cristo, a crer em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Este fato, eu disse, eu já tinha ouvido antes, mas esse fato destaca. É estranho imaginar que duas realidades tão distintas, embora contemporâneas, tenham tido esse tipo de contato. Talvez, se nós vivêssemos naquele tempo, teríamos um pouco mais de contexto, porque Deus, de fato, honrou a pregação de Spurgeon, e ele era conhecidíssimo nos meios populares. Mas o que me leva a uma segunda pergunta: por que esse homem, Frederico Engels, se ele tinha uma lista de pessoas, quem é que ele mais detestava no mundo? Ele não disse ele não disse nem o próprio rei da Inglaterra, ele não disse nenhum capitalista, ele não disse nenhuma pessoa que representaria talvez a antítese, o oposto das suas ideias. Ele se prendeu num pregador do Evangelho. Por quê? Não é estranho analisar esse fato? Não é estranho? Talvez uma resposta válida, uma interpretação válida, e é a minha,
para esse sentimento tão ácido é que a mensagem da Bíblia, a mensagem salvadora do Evangelho, de alguma maneira aplaca aquela inquietação que poderia levar à revolução que ele tanto ansiava. Então ele não enxergava talvez os inimigos maiores, mas aquele que impedia que o seu sonho de um levante acontecesse. E ele encontrou um culpado, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso, porque nós veremos de fato que a visão bíblica do ser humano é uma visão bela, ao mesmo tempo que contrastada com a nossa condição real. Então, a verdade é, quando a Bíblia nos apresenta o ser humano, nós não podemos nos ater somente a este texto, mas a partir deste texto, ver o que nós somos, o que nos tornamos e o que podemos ser. Esta é a compreensão completa do que a Bíblia diz sobre quem o ser humano é. A primeira coisa que a Bíblia diz que nós somos, nós seres humanos somos a imagem de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a Escritura Sagrada vem apresentar o ser humano, não é apresentando de outra forma. Não é apresentando o ser humano, certamente não, como igual às demais criaturas. Não, ele foi criado para dominar sobre as demais criaturas. Ele foi criado numa categoria única, a imagem e semelhança de Deus. E este fato, irmãos, bíblico, que poderia ser assim elaborado no seu significado de muitas maneiras, porque é muito extenso, é muito rico, nos faz pensar primeiramente que Deus via um retrato dele mesmo no homem. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos e para o outro, quero dizer, é mais fácil a gente pensar em Deus olhando para o pôr do sol, é mais fácil a gente pensar em Deus olhando para as árvores ou para os lençóis maranhenses, belíssimos. É mais fácil a gente pensar em Deus olhando para a criação do que olhando para o outro. E para nós é mais fácil. Você verá então que algo aconteceu, mas inicialmente o homem foi criado para Deus, e não para si mesmo, mas para Deus, de tal maneira, e havia uma tal comunhão entre Deus e o homem, e Deus tinha um prazer tão grande no homem, porque quando Deus olhava o homem, Deus via ele mesmo, e você não deve pensar nisso como uma imagem de algo mesquinho ou de uma carência em Deus. Deus via no homem aquilo que ele é, o bem. E por ser o bem, Deus via no homem aquilo que é belo. E quando Deus olhava para o ser humano, Deus se agradava do que via. É belíssima esta imagem. Perdida, eu estou antecipando aqui, perdida, mas é belíssima. Existem outras coisas muito mais belas, que Deus poderia contemplar do seu trono, a imensidão da criação. Ou os anjos que nós nunca vimos, mas que são criaturas demais gloriosas. Mas o prazer de Deus estava em olhar para o homem que ele fez a sua imagem e semelhança, porque Deus desde o início tinha pelo ser humano um amor tão grande e tão especial. Deus coloca o homem numa posição, os papéis que Deus deu ao homem eram singulares, o papel de um vice-rei, por isso eu coloquei no seu resumo aí, vice-reais. Refletir quem Deus é, como nós veremos no próximo ponto. Representar o domínio de Deus. Nós veremos no texto do domingo que vem que Deus colocou o homem para lavrar a terra, diz o capítulo 2, versículo 15, para guardar o jardim do Éden, isto é, para dominar o mundo em nome de Deus, uma confiança gigantesca que Deus deu ao homem. Deus disse: eis aqui o universo, aliás, o mundo que eu criei para o meu prazer, e para expressar, e para manifestar, e trazer à realidade a minha visão e aquilo que eu amo. Cuide desse mundo que expressa o meu amor. Confiança. E quando Deus mandou o homem encher a terra, no versículo 28 que lemos, frutificai e multiplicai-vos,
Deus via o homem enchendo a terra de outros homens que seriam igualmente a imagem de Deus. E cada pessoa que surgisse igualmente seria um reflexo de quem Deus é. E Deus poderia ser visto e conhecido. É tremendo isto nas pessoas. É por isso que posso dizer que há características no homem, mesmo após a queda, que são vistas em Deus. Comunicação. Não se conhece outra criatura capaz de comunicação complexa como o ser humano. Criatividade, porque uma vez que somos a imagem e semelhança do Criador, trazemos em nós esse talento, essa capacidade de pegar coisas e transformá-las em algo mais bonito do que elas inicialmente eram. Caridade. O ser humano é capaz do sentimento de bondade. É verdade, não tanto quanto poderíamos e nem sempre, mas é possível demonstrar bondade para com o seu próximo. Comunhão espiritual. A única criatura que tem comunhão com Deus. A única criatura que se comunica diretamente e que recebe a revelação. Sim, os salmos falam da criação louvando, mas a criação louva meramente por existir, porque reflete, porque manifesta, porque aponta para o Criador que existe. Mas nós louvamos numa categoria muito superior, como nós nos reunimos aqui nesta casa e cantamos e Deus se inclina para ouvir e o nosso pensamento se enche de Deus e o nosso coração se enche de sentimentos de devoção e de adoração. E nós lemos a Bíblia e ouvimos e percebemos o Espírito Santo falando conosco, quer dizer, há um intercâmbio entre a parte humana e Deus. Isso não existe em nenhuma outra criatura. Consciência complexa, autopercepção e moralidade. Eu falei de Engels, falo de Engels de novo, mas vou citar agora por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era um gênio, não é verdade? E ele fazia de um jeito humoroso, engraçado, para nos fazer pensar. Aí tem um vídeo, eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido esse vídeo, que Ariano Suassuna pegava isto aqui. Você está lá no fundo, não está vendo bem, isso aqui é um mísero, modesto pregador de roupa. E ele usava de um pregador de roupa, porque, segundo dizia Ariano Suassuna, ele estava andando numa livraria e encontrou um livro de Engels, o mesmo Engels que eu citei no começo, e Engels, que era um evolucionista, um ateu evolucionista, escreveu o seguinte livro, olha o título da obra: O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É de amargar. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Ariano Suassuna pegava isso aqui e dizia: quando é que um macaco vai fazer isso aqui? 2 pedacinhos de madeira, como ele dizia, um ferrinho engenhado, dobrado aqui de uma maneira engenhosa. Quando que o macaco vai fazer isso aqui? E depois de citar isso aqui, ele dizia mais, ele falava: eu citei o pregador de roupa para não humilhar os macacos. Mas quando é que uma criatura tão primária seria capaz de desenvolver-se para compor música, para pintar uma tela, para escrever um livro, para amar, para ter um senso de certo e de errado, de morte, de finitude? A única criatura que contempla a sua finitude, o ser humano. A única criatura que vive sabendo que vai morrer, o ser humano. A única criatura que pondera episódios para depois da morte, o ser humano. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Deus colocou, eu vou citar outro filósofo agora, de nome Kant, Deus colocou dentro do coração humano, de maneira que não pode ser extirpada nem arrancada, uma consciência do certo e do errado. Uma noção da eternidade. Não é possível reduzir o homem a outra coisa, não de maneira prática e real e funcional,
senão a declaração bíblica de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, cada pessoa tem dignidade e valor inatos e inerentes. Talvez seja por isso que o filósofo não gostava do pregador no começo da mensagem. Porque na visão materialista do mundo, a pessoa tem valor pelo que ela possui. Na visão materialista do mundo, a vida só tem propósito naquilo que ela consegue alcançar, materialmente falando. Enquanto o Evangelho diz não, a palavra de Deus diz não. O ser humano, independente de qualquer coisa, ele tem um valor nele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Aplica-se aos bebês no ventre, já que esse é o debate do nosso tempo? É claro que sim. E é por isso que em 2 textos, mesmo depois da queda, mesmo depois do dilúvio, veja esses 2 versículos. Gênesis 9, nos dias de Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 3, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A razão por que a Bíblia Sagrada, como revelação da vontade de Deus, fala tanto sobre o nosso convívio entre homens, e fala mesmo muito, é porque cada um de nós é a imagem e a semelhança de Deus. Os golpes que desferimos, veja o que Tiago disse: amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então é por isso que Jesus falou lá que caluniar, ofender e odiar são equivalentes ao assassinato, porque o que é o assassinato? Não é somente tirar a vida de uma pessoa, na verdade ela continua existindo. Sua consciência, sua alma vivem. Não, mas o assassinato é a destruição da imagem de Deus. É o golpe contra a imagem de Deus. É o pecado primeiro que o homem comete contra Deus. Logo, igualmente, cada pessoa tem uma desconexão com Deus que não se supre em nada. A história deste homem, depois eu digo o nome dele, é parecido com a história de muita gente hoje. Ele nasceu num lar cristão, pelo menos a mãe era cristã. A mãe tentava levar o filho à igreja e tentava ver a obra salvadora de Deus no coração do seu filho e pedia que Deus fizesse isso no coração do filho. O pai não era convertido. Mas a mãe de joelhos suplicava pela conversão do esposo, pela conversão do filho. E o esposo, veja que bem-aventurança, veio de fato a se converter, ainda que bem perto da morte. O filho, eu digo, essa história se parece com a história de muita gente. Em determinada idade, bateu asas e voou, foi para fora da casa dos pais. Conseguiu uma boa profissão, tornou-se um advogado. Enriqueceu. Caminhou por aqui, por ali, por acolá, vivia uma vida vulgar e imoral. Zombava do cristianismo. E quando eu disser a frase, talvez você vai começar a saber de quem eu estou falando. No meio da esbórnia, ele dizia assim: ó Deus, dai-me a castidade, mas não agora. Um blasfemo, um escarnecedor. Andou por aqui, por ali, fez de tudo. Até que recebeu de presente, a propósito da visita que recebemos aqui, recebeu de presente uma Bíblia Sagrada, um Novo Testamento. Começou a ler, chegou a carta aos Romanos. Deus quebrantou seu coração. Essa história pode ter acontecido nos nossos dias, mas tem mais de 1000 anos. É a história daquele que você ouviu falar como Santo Agostinho. Ele escreveu: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, é maravilhoso. Tarde te amei. E ele, nas suas cartas para Deus, também escreveu: tu nos criaste para ti, e a nossa alma permanece inquieta, enquanto não encontrar descanso em ti. O ser humano não foi criado somente à imagem de Deus, ele foi criado para Deus.
para ter comunhão com Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para estar alinhado e afinado com Deus. E quando abandona essa posição, ele vai andar tropeçando aqui, ali, acolá, e nunca vai encontrar, porque cada pessoa tem uma desconexão com Deus, como eu estou dizendo, que não se supre em nada. Afinal, amigo, que coisa poderia substituir Deus? Que pessoa poderia substituir Deus? Nada, nem ninguém. Substituição é feita entre equivalentes. Não há nada nem ninguém que possa substituir Deus. É claro que nós vivemos num tempo onde Deus não é importante, as pessoas não pensam em Deus hoje em dia. As pessoas se pensam de maneira muito superficial, muito rápida, ligeira, rasa. Poucos são os que olham para as coisas de Deus com seriedade. E talvez esta seja uma das razões, ou talvez inclusive a principal razão, porque dizem os entendidos que nunca se viu uma geração tão doente das emoções sobre a face da terra. Vamos entender o que a mensagem da Bíblia nos diz, irmãos? Deus criou o homem para ele, como um reflexo de quem ele é. Mas nós não vemos isso tão facilmente. E a razão porque não é a segunda afirmação. A primeira coisa que nós somos é a imagem de Deus. Mas a segunda coisa que nós somos, ou melhor dizendo, que nos tornamos, é a imagem desfigurada de Deus. E é por isso que eu digo, é mais fácil ver Deus nos Lençóis Maranhenses ou no pôr do sol do que no próximo. Veja as coisas que a gente diz todos os dias e que provam isso. Nós dizemos uns para os outros constantemente, ninguém é perfeito. Não dizemos? Ninguém é perfeito. Quer dizer que não existe uma pessoa sequer nesse mundo todo, não tem uma que não tenha sido corrompida, que não tenha sido machucada, que não tenha sido desviada. Não tem uma. Nós dizemos comumente, ninguém é perfeito. Nós dizemos comumente, todo mundo erra. Todo mundo erra, não tem um que não erra. Nós dizemos comumente, onde tem o ser humano, é sempre assim. Vê se essa cena faz sentido para você. Um grupo de WhatsApp dos moradores do mesmo condomínio. É uma tranquilidade, não é? Todo mundo se ama, todo mundo é amigo. Aí a pessoa coloca assim, gente, mas nós somos vizinhos, nós moramos todos no mesmo condomínio, o vizinho é o parente mais próximo que a gente tem. Por que a gente não concorda? Por que a gente não convive bem? Aí ela ouve a seguinte resposta, onde tem o ser humano é sempre assim. Quantas vezes você já ouviu essa explicação? Quantas vezes você já deu essa explicação? Quer dizer, então, que o problema não está numa situação, nem no contexto, nem nas coisas. O problema está no ser humano e por onde o ser humano vai, o problema aparece. Quer dizer que o problema não está fora. Quer dizer que o problema está dentro. Isto é ser a imagem de Deus? Não, não é. A verdade bíblica é que nós fomos criados à imagem de Deus. Mas, como veremos em mais alguns domingos, quando o ser humano pecou e quando o ser humano rompeu com Deus na busca da sua própria autonomia, da sua própria independência de Deus, todas as coisas que o ser humano poderia ser, que Deus dotou deste potencial, desta capacidade tremenda, todas elas foram tocadas e contaminadas pelo pecado. Não quer dizer que todos nós somos seres bestiais, que nós somos a pior coisa que podemos ser, não. Mas quer dizer que não existe uma área sequer na vida de cada um e de todos em que nós podemos plenamente desenvolver. Quer dizer que a contaminação do pecado atinge todas as áreas da nossa vida.
Permita-me propor um exemplo disso, com o qual talvez você se identificará, até porque eu fiquei bastante sensibilizado diante dessa realidade em mim mesmo. É difícil adorar a Deus, você já observou? É fácil a gente se distrair quando estamos adorando. É fácil nós estarmos reunidos na casa de oração para cantar louvores ao Senhor, e enquanto nós estamos até mecanicamente repetindo, nossa atenção se desliga, se desconecta assustadoramente do tema que está sendo pronunciado pelos nossos lábios. E nós podemos estar assim, diante de nós, uma poesia belíssima, arrebatadora, falando sobre a glória e a majestade de Deus. Não é? Você pode estar sentado ouvindo a pregação, não importe com o pregador, olhe para a pregação. Estar ouvindo a pregação que declara a majestade do Deus eterno, da sabedoria e do poder e do amor que Ele tem pela sua alma. Mas o seu pensamento está assim, aqui, lá, no que vai fazer amanhã. Será que tem janta para comer quando o culto acabar? O que nós vamos fazer depois que o culto acabar? Nossa, eu não imaginava que a reação ia ser essa. Se você tem um órgão no seu corpo que não corresponde ao propósito dele, que o seu pulmão não transmite, não passa o oxigênio para a sua corrente sanguínea, você tem uma disfunção. Se a sua cabeça não está boa, você precisa procurar, se seu cérebro não está desempenhando o papel dele perfeitamente, você precisa de cuidado médico. Disfunções são perigosas. Quando os órgãos do corpo não fazem o papel deles, disfunções são perigosas. Pensemos nas disfunções do espírito, então. A nossa dificuldade de adorar a Deus é uma disfunção espiritual, porque nós somos criados para ter prazer nele. Fomos criados para ter prazer em encher a nossa mente da contemplação do Senhor. Fomos criados para adorá-lo, mas existe uma disfunção em nossa alma, que compromete que a gente cumpra o papel para o qual fomos criados. E isso não é somente, como eu disse, não é que nós somos a pior pessoa que podemos ser, mas é essa doutrina bíblica que a queda contaminou todas as áreas da nossa vida. É triste demais. Triste demais. A ponto até de sabotar até mesmo a nossa possibilidade de sair dessa situação. Porque alguém ouve o Evangelho de Jesus Cristo, mas fecha o seu coração. Ouve o plano de salvação, mas descarta. É a disfunção do espírito. Um escritor inglês escreveu um livro. Eu fiquei meio tímido aqui, eu não vou citar nome, porque eu não poderia recomendar isso, não do púlpito. Mas ele escreveu um livro que conta a história de um homem que tinha um quadro dele mesmo. Mas todas as vezes que ele fazia algo mal, isso não se refletia no corpo dele, aparecia no quadro. Ele não envelhecia, o quadro envelhecia. Se ele se cortava, a ferida fechava, mas aparecia uma cicatriz no quadro. E isso não se referia apenas às coisas externas, mas a forma como ele passou a viver uma vida decadente e imoral. Ele continuava tendo o rosto de um jovem, um semblante que no livro era descrito como angelical, mas toda essa maldade era transmitida para aquele quadro. Rapidamente, diz o livro, ele fez esconder o quadro, para que ninguém nunca visse. Porque todas as vezes que ele via, esse é o tema do livro, ele via sua própria alma. Todas as vezes que ele via sua própria alma, ele ficava consumido diante do que era. Era feio demais. Se alguém visse aquilo, ele teria profunda vergonha. Quando alguém viu, inclusive, ele matou, para que aquilo fosse um segredo sepultado e ninguém visse o lado de dentro dele.
Agora, você pode pensar nessa história olhando para o seu próprio lado de dentro, como cada um de nós deve fazer, mas você não deve se esquecer que é isto que o ser humano, cada um individualmente, todos coletivamente, fazemos com a imagem de Deus. Deus colocou a imagem dele em nós, mas nós corrompemos, desfiguramos, ferimos, enfeiamos a beleza do Deus Criador em nós refletida. É por isso que aquele sábio perguntou para Jesus Cristo: como é possível o homem nascer de novo? Como? Foi uma pergunta sincera. Ele não conhecia a forma. Então a mensagem nos leva para uma terceira reflexão. O que somos? A imagem de Deus. O que nos tornamos? A imagem desfigurada de Deus. O que podemos ser? A imagem restaurada de Deus. Diz 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Foi este primeiro Adão que caiu lá no jardim. E nós vamos chegar lá daqui a algumas semanas, mas algumas pessoas às vezes falam assim: ah, se fosse eu. Se fosse eu, ia dar um sopapo naquela cobra falante, ela ia dar no pé, quer dizer, sei como é que não é dar no pé, não tem pé. Ah, se fosse eu. Sabe quem sabia o que teria acontecido se fosse você em lugar de Adão? O mesmo Deus que não te colocou lá. Adão era o melhor de nós. Adão era o melhor de nós. E quando dizem os judeus antigos que ele só ficou no paraíso um dia, eu penso ser possível. Paraíso não, Jardim do Éden. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. E vivificante quer dizer que ele dá a vida, que ele tem vida nele para dar, e que a obra que ele faz é a obra de transmitir vida. O primeiro Adão fez a obra de transmitir morte, e por causa do primeiro Adão, todos morrem em todo lugar do mundo, em todas as épocas da história, até hoje e para sempre. Por causa do primeiro Adão, todos morrem, mas por causa do primeiro Adão distribuiu morte, o segundo Adão oferece vida. Ele é espírito vivificante. E a obra dele em nossa vida, como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, diz em 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, note essa palavra, é muito importante, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso descreve a obra salvadora de Jesus Cristo. Ele pega uma pessoa, a imagem desfigurada de Deus, e pela obra que ele faz por meio da verdade revelada neste livro, graças a Deus por este livro, cujo efeito é produzido em nossa vida pelo agir do Espírito Santo, graças a Deus pelo Espírito Santo, ele nos vai transformando, diz o texto bíblico, de glória em glória na mesma imagem. Nicodemo perguntou como? A Bíblia responde como? Primeiro, o Espírito Santo convence. Esta é a primeira obra, a obra que ele faz também no seu coração. Quando faz você entender que estas coisas que eu estou pregando aqui não são assim outra coisa senão a verdade, e você enxerga que elas são a verdade, e esta é a obra do Espírito Santo no seu coração. A alma é regenerada, isto é, nasce de novo, justificada, recebe de Deus perdão dos seus pecados, unida a Cristo pelo Espírito. A vida é progressivamente santificada. É isso que diz, somos transformados de glória em glória. Pobre o cristão estagnado que parou de buscar o Senhor e que parou de crescer, que parou de se santificar, que parou com o seu compromisso, que voltou atrás, inclusive, é lamentável. Porque a Bíblia diz que a obra do Senhor é nos transformar de glória em glória, até ao ponto em que um dia a redenção será completa.
E a imagem de Deus que nós somos, mas não somos. A imagem de Deus que eu e você sou e és, e ao mesmo tempo não somos. Um dia será perfeitamente restaurada. E nós veremos de novo a imagem de Deus completa uns nos outros. E não terá mais pecado na nossa vida. Porque a obra de Jesus Cristo terá chegado à sua completude e à sua conclusão em nós. Ele terá feito a obra de restaurar a imagem de Deus em nós. É por isso que nós podemos ser compreensivos com os pecados uns dos outros. É por isso que não é inteligente você ser juiz severo demais do seu próximo. Ele precisa da mesma misericórdia que você. É por isso que, ainda que nós venhamos a nos decepcionar conosco próprios e uns com os outros, tantas e tantas vezes, há motivos para ter esperança. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É por isso que nós devemos, irmãos, inclusive ajudar uns aos outros no crescimento espiritual, o que pode envolver correção e confrontamento, sim, mas nunca sem amor, nunca sem oração, sempre desejando a recuperação do irmão. É por isso, irmão, que ainda que seja muito triste, é triste, os pecados que ainda estão presentes na vida de todos nós, é triste contemplá-los, é decepcionante contemplá-los. Ao mesmo tempo, é motivo de esperança saber que um dia, por causa de Jesus, nós experimentaremos a vida sem essa tristeza. E nós descobriremos a beleza e o prazer da vida totalmente livre do pecado. A que conclusões chegamos? Todos somos a imagem de Deus. Ela não está totalmente apagada. Existe ainda traços da imagem de Deus em todos nós. Mas todos nos tornamos a imagem desfigurada de Deus. Ao mesmo tempo que há traços da imagem divina em todos, há traços, estes mais visíveis até, do desfiguramento, também em todos. Mas todos, por meio de Cristo, podemos nos tornar a imagem restaurada de Deus. O que me leva a duas perguntas para concluir a minha mensagem. A primeira, temos tantos visitantes aqui esta noite, mas não é só com os visitantes que eu estou falando. Você conhece a salvação em Cristo Jesus? Você conhece o que é ter os seus pecados perdoados? Você sabe o que é ter a certeza da salvação e da vida eterna? Porque talvez estas coisas sejam interrogações na sua cabeça, dúvidas. Você pode me dizer, pastor, sinceramente, eu nunca pensei nesse assunto. Mas pense. Não descarte este assunto, ele é sério, você não está vendo que ele é sério? Eu te encorajo a buscar a Deus. Eu oro para que o Espírito Santo continue tocando o seu coração e te levando a buscar a Deus. Para que você possa receber de Deus esta graça, esta certeza. Como você pode vir a Jesus Cristo? Você pode orar. Você pode dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, guia-me, dá-me entendimento. Creio, a partir da Bíblia, que Ele não rejeitará a sua oração. Uma segunda pergunta é, aos meus amados irmãos em Cristo, as pessoas que convivem contigo de perto, será se elas conseguem ver Jesus em você? Será que as pessoas do seu convívio, sua esposa, seu marido, seus filhos, colegas de trabalho, as pessoas que moram no mesmo condomínio que você,
Será que eles podem ver a imagem de Deus restaurada na sua vida? Isto é, a imagem de Cristo, que se manifesta, eu acho que primeiro de tudo, em amor. Irmãos queridos, esta é uma chamada para os crentes que perderam o interesse no crescimento espiritual. É uma chamada para os crentes que perderam o interesse no envolvimento com a igreja. É uma chamada para os que não têm um compromisso constante com as coisas do Senhor. Volte para o Senhor. Porque a imagem de Deus não será vista nem efetuada na sua vida, senão dessa forma. É assim que Deus trabalha na sua mente e no seu coração. E você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou voltando para Ti. Senhor, eu estou vindo a Ti com o meu coração. Pois talvez eu esteja me dirigindo, por fim, a um irmão em Cristo. Mas há alguma área em sua vida que tem sido um desafio para você ser transformado na imagem de Deus. Perdão, gula, gastos, tantas coisas, mágoas, desejo de controlar as coisas, amor ao dinheiro. Traga o seu coração ao Senhor. Porque Deus tem nos transformado de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito. Vamos orar. Damos-te graças, ó Santo e Eterno Deus, pela verdade revelada na Tua Palavra e pelo grande amor do Senhor pelos homens que a Tua Palavra revela, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho na cruz, Jesus na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Deus, oramos uns pelos outros e pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, a fim de darmos ouvido à Tua Palavra, ó Deus, e praticarmos a Tua Palavra e andarmos na retidão do Senhor. Pai querido, se Tu olhares para nós, Senhor, diretamente, Tu verás a Tua própria imagem, mas toda feia, Deus, por causa dos nossos pecados. Por isso pedimos que o Senhor olhe para nós pelo sangue de Jesus, ó Deus. Que o Senhor olhe para nós por meio de Jesus. E pedimos que o Senhor continue fazendo a Tua obra na nossa vida, Deus, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Restaurando, Deus, tirando a feiura, limpando, restaurando a Tua imagem em nós. Talvez alguém, Deus, que ouviu esta mensagem, ainda não compreende o Teu plano de salvação, e eu oro, Deus, que o Senhor continue trabalhando sobre esse coração. Oro, Deus, que o Senhor tome pela mão e leve à fonte da vida o Senhor Jesus. Oro, Senhor, pela maneira como Tu falaste ao meu coração e ao coração de todos aqui reunidos, que o Senhor dê a todos nós graça para ouvir a Tua palavra, Deus, e para fazer a Tua vontade. E obrigado, Senhor, porque nos permitiste oferecer a Ti este culto tão bonito, fez tanto bem ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a nos guardar nesta presença boa, a presença do Senhor a cada dia, a nos guardar do mal, Deus, a prover as nossas necessidades e nos dar esta confiança no Senhor, a nos guiar, ó Deus, a nos guiar a cada dia, debaixo da Tua bênção, confortados na luz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, todos dizemos amém. Amém.